pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de capacitação acelerada em OutSystems. Hoje vamos falar um pouquinho sobre eventos de tela, tá? Quando a gente está utilizando uma página da nossa aplicação, ou mesmo quando a gente abre a nossa aplicação e começa a navegar pelas nossas páginas, à medida que as informações vão sendo carregadas nas nossas páginas, isso é feito através de uma série de processos, tá? Uma série de etapas, e nós podemos, inclusive, interagir com essas etapas, colocando, programando, logicamente, alguns eventos em cada uma dessas etapas, tá? Visualmente fica mais fácil de entender isso, tá? A gente tem aqui um exemplo. Imagina que a gente abriu uma aplicação, tá? Então, no começo, quando a primeira página de home está sendo carregada, existe um evento que é acionado chamado Initialize. Então, nós podemos alterar ou criar alguma lógica associada a esse evento Initialize para definir algumas informações da nossa aplicação, pertinentes ao contexto, ao escopo geral, ou mesmo essa página, tá? Depois que passamos por essa fase de inicialização, se começa a carregar tanto a página como um todo, né, se formatar e criar o frame da nossa página, quando começa a se executar os aggregates que estão configurados dentro da nossa página, tá? Imagina que nós temos nesse exemplo aqui 2 aggregates. Os 2 aggregates eles vão sendo executados ao mesmo tempo, tá? Como cada aggregate pode trazer mais ou menos informações, ou seja, a consulta da base de dados pode demorar mais ou menos, então nós sabemos, por padrão, quando os aggregates começam a serem executados, ou seja, logo após a etapa de initialize. Só que nós não sabemos quando eles vão terminar, né? Então, até nesse exemplo aqui está mostrando graficamente que o getContacts, né, o aggregate getContacts, ele executou e trouxe as informações mais rapidamente do que o segundo aggregate aqui, que é o getContactImage, ou seja, os dois começaram ao mesmo tempo, logo depois nessa etapa de initialize, mas cada um terminou em tempos diferentes, tá? Depois que passa essa etapa de initialize, que os aggregates começam a buscar as informações da base de dados, nós podemos utilizar um evento do tipo red, logo na sequência, certo? A página está sendo montada ainda, renderizada. Nós podemos utilizar, caso queiramos também, uma lógica associada à renderização da página em si, certo? Depois que a página é construída, com todo o formato dela, enfim, da forma que nós a desenhamos, a programamos, e depois que a consulta na base de dados e os aggregates trouxe as informações todas que são utilizadas para popular widgets das nossas páginas, nós podemos, se quisermos, utilizar um evento do tipo afterFetch, né, que é executado depois que o aggregate finaliza a sua execução, tá? Depois, no nosso exemplo aqui da sala de aula, eu vou utilizar esse evento aqui para mostrar para vocês um exemplo de uso, tá? E aqui, claro, depois que terminou o segundo aggregate, o primeiro renderizou as informações de contatos, e nesse exemplo, e o segundo renderizou a imagem em si do contato, demorou um pouquinho mais para carregar, e aí também a gente teria a opção de, naquele segundo aggregate, executar também alguma ação dentro do evento afterFetch, caso a gente queira, tá? Mesma coisa acontece quando a gente está navegando entre as telas, né? Então aqui tem um outro exemplo para gente. Eu estou numa tela qualquer, na tela corrente, e alguém clica, por exemplo, num contato, tá? Então existe um evento que nós podemos manipular que é do tipo onClick, certo? A gente vê isso, esse evento associado a botões e a links, certo? Uma vez que é executado esse evento onClick, certo? A gente é remetido por uma outra página que se começa a se inicializar e que se começa a rodar um aggregate, que nesse caso está executando um aggregate do tipo getContactById, provavelmente vai mostrar mais detalhamentos de informações desse contato, tá?
Enquanto isso, essa tela nova ela vai se formando, ou seja, é carregado o DOM dela, enfim, passamos pelo evento de RED, começa a renderização dessas informações nessa tela nova, certo? E aí, finalmente, é feita essa transição quando a página de destino é renderizada, começa essa transição entre a página anterior para a página de destino, certo? É feito uma screen transition, que nós chamamos. A página anterior, ela pode rodar um evento do tipo destroy, certo? Que é algo que nós podemos manipular também, ou seja, o que nós fazemos depois que uma tela é destruída, né? Nós queremos fazer algo, então a gente pode usar e mudar a lógica num evento do tipo destroy, certo? Então a tela anterior ela é destruída e a tela nova finalmente é renderizada com as informações que vem desse aggregate get contact by ID e também, se nós quisermos, nós podemos executar um evento do tipo after fetch para fazer algo depois que o aggregate finaliza, tá? Bom, pessoal, o que a gente consegue executar em cada um desses eventos, né? Então, aqui tem algumas sugestões, né? Então, no evento do tipo initialize, nós conseguimos definir valores padrões para as nossas variáveis da tela, da nossa página, e a gente pode testar alguma condição, redirecionar o nosso usuário para alguma tela alternativa do que a tela padrão, né? Baseada nessa condição. Quando a gente estiver falando do evento do tipo RED, a gente pode, por exemplo, adicionar listeners de JavaScript e nós podemos também definir o foco de um widget do tipo input, né, de entrada de informações. Já naquele evento do tipo render, a gente pode adicionar alguma ação que altere os dados, né, que é o que faça algo depois da mudança dos dados. Sempre lembrando que essa ação do tipo render ela vai sendo executada toda vez que a tela é renderizada, né? Então tem que tomar cuidado com essa ação. No evento do tipo destroy, a gente pode incluir, por exemplo, a remoção de alguns listeners de JavaScript também. Esse é um exemplo possível. Na do tipo afterfetch, a gente pode validar alguma informação que veio desse aggregate, ou mesmo a gente disparar alguma outra query, alguma consulta que seja dependente dessa que acabou de finalizar. E a gente pode utilizar também, eu vou fazer um exemplo assim, que é depois que a gente é feita a query, é executado o aggregate, nós vamos alterar um valor de uma variável na página com algum valor que veio desse aggregate, tá? Então, esse é o exemplo que nós vamos fazer agora logo na sequência, tá bom? Os aggregates, eles são utilizados para fazer consulta à nossa base de dados, né? E como eu comentei, não tem nenhuma garantia de quando o nosso aggregate vai terminar, mas a gente pode alterar quando ele começa a executar, tá? Por quê? Porque os aggregates, eles têm uma propriedade lá, que a gente pode alterar, que se chama fetch. E ela pode ter dois valores, @start, que é o valor padrão, ou seja, quando inicializa a página, no start da página, ele executa o aggregate, é o valor padrão do aggregate, ou a gente pode mudar essa propriedade para on demand e ser executado esse aggregate sob demanda, ou seja, de forma manual quando a gente precisar, tá? Bom, aqui está comentando um pouco. Então aqui é um exemplo, um cenário, né, onde a gente tem uma lista de colaboradores à esquerda e à direita a gente tem um detalhamento do colaborador, né? Então aqui nós temos dois aggregates, um à esquerda que lista todos os colaboradores e um à direita que lista os colaboradores pelo ID. Então se esses dois aggregates estão na nossa página, qual que é o comportamento normal esperado? Como os dois foram criados, provavelmente eles estão, e nós não alteramos, provavelmente a propriedade fetch está com o valor padrão que é @start. Então, os dois aggregates vão ser executados quando essa página for carregada. Mesmo que o da direita, o aggregate da direita, que é o detalhamento de um colaborador, não tenha nenhuma informação, não tenha nenhum ID de colaborador selecionado, né? Então aqui, vamos executar isso aí, é feito um get employee, é clicado, e as informações são mostradas desse get employee, né? É carregado novamente, tá? Então, uma alternativa que a gente pode, para não ficar gastando recurso de máquina executando aggregate de maneira desnecessária,
por exemplo, naquele aggregate que vai mostrar as informações do detalhamento do colaborador, a gente mudar, então, essa propriedade fetch de start para only on demand, certo? E o only on demand, o que vai executar, né? O que vai disparar isso, né? Vai ser feito um refresh do nosso... a gente só vai refazer essa query ou executar esse aggregate através de uma client action que define o valor de uma variável, né? E faz um refresh no nosso aggregate que mostra o detalhamento das informações, tá? Então aqui o primeiro aggregate ele está com um parâmetro como @start, que é o valor padrão. Quando é inicializada a página ele carrega essas informações, certo? Quando a pessoa clica, executa uma client action que faz um refresh no nosso aggregate da direita e só neste momento, então, por ele estar com only on demand, só neste momento esse segundo aggregate vai ser executado, tá? Então aqui visualmente está demonstrado todas as etapas, né? Então a primeira página inicializada, executado o primeiro aggregate de get employees, é passado pelas outras etapas de read, render e after fetch, e se alguém clicar num dos colaboradores, é disparado com isso um evento do tipo onClick e é renderizado as informações do detalhamento desse... Desculpe, é disparado o aggregate que detalha, que busca essas informações de detalhe desse colaborador e essas informações são mostradas no lado direito da página, tá? É uma forma de economizar um pouco de recursos do nosso ambiente, mexendo um pouco nesses parâmetros de @start, o parâmetro de fetch, mudando de @start para only on demand, tá? Bom, vamos para o nosso exercício aqui, pessoal. Eu vou abrir aqui o Service Studio. Bom, nós temos essa página aqui que é o Producer Detail, tá? Imaginem que... então aqui nós temos o nome do nosso produtor, né? Quando a gente executa... vamos abrir ela aqui até para a gente se relembrar. É mais fácil de fazer na tela. Nós temos os nossos producers. Quando eu clico num producer, é aberta a página de Producer Detail, que mostra o nome do nosso produtor, e inclusive é feita aquela contagem por tipo de vinhos aqui, eu deixei isso aqui ainda. E aqui abaixo é mostrado os vinhos desse produtor. Imagina que a gente queira adicionar um vinho para esse produtor. A gente pode botar um botão aqui embaixo, em qualquer lugar da tela, que adiciona um vinho desse produtor. E faz muito sentido também que quando a gente adicione, quando a gente vá para adicionar o vinho, quando a gente for remetido para essa página aqui de adicionar um vinho, como eu já estava num determinado produtor, faz muito sentido que esse campinho aqui, que se chama Producer, já seja populado com o nome do produtor que eu estava, certo? Então é isso que nós vamos fazer agora, e para isso nós vamos usar aquele evento ali que é disparado depois do aggregate, que é um after fetch, tá? Como é que a gente faz isso, tá, pessoal? Como é que eu faço para criar um botão Add Wine dentro da página Producer, e quando eu for adicionar um vinho, já vir com o nome do produtor deste vinho populado na nossa página de vinhos aqui, de adição de vinhos, tá? De novo vinho, vamos lá. Bom, primeira coisa, a nossa página de Wine Detail, se a gente quiser que ela já popule o nome do nosso produtor num certo campo ali, né, num certo widget de input, nós devemos passar essa informação do nome do produtor para ela. Então, para isso, na página do vinho, né, de detalhamento do vinho, de novo vinho, eu vou adicionar um parâmetro de entrada e vou chamar de Producer ID, tá? Acho que não tem esse S aqui, vai ser melhor que já vai até pegar automaticamente para nós. Pronto. E esse é do tipo Identifier, tá? Eu quando crio essas variáveis para esse tipo de situação, eu geralmente digo que ela não é mandatória, ou seja, ela pode ter informações. Se eu for criar um vinho e eu não sei o nome do produtor, não estou na página do produtor, estou só na página do vinho, quero criar um vinho, o valor eu posso não passar valor nenhum e essa variável vai ficar com o valor padrão, que é no identifier, né? Mas se eu tiver numa página de producers e navegar para a página de Wine, daí sim eu quero só nesse momento que passe um conteúdo para essa variável. Então por isso que quando eu a crio, eu deixo como não sendo mandatório, tá? Fica mais fácil a gente trabalhar dessa forma. E agora a gente vai na página de producers, vamos colocar um botão aqui para a gente adicionar um vinho, tá? Para facilitar,
Na página de wines, a gente tem um botão já pronto aqui, que é esse aqui. Deixa eu ver ele aqui no formato de widget tree. Deixa eu dar um copy nele. Copy. E aí vamos na página de producer detail. Vamos ver por aqui que é mais fácil. Aqui no nosso conteúdo, nós temos a nossa tabela, que é listada aqui embaixo. Eu vou colocar logo acima, tá? Então, botando à direita, paste. Deixa eu botar ele para cima. E vamos pegar esse botão, vamos dar um espacinho nele aqui, né? Que ele está muito próximo do... Tá? Muito próximo de baixo. Tá bom. Quando a gente clicar neste botão, o que vai acontecer? Vamos nas propriedades aqui. Nós vamos ser remetidos para a página de Wine Detail, só que neste caso, a gente não vai deixar em branco aqui o valor da variável Producer ID de entrada dessa página Wine Detail que acabamos de criar. Nós vamos passar o nome do produtor na página que nós estamos, né? O ID desse produtor. Então, o ID desse produtor está na variável Producer ID, tá aqui, ó. Pronto. Então, toda vez que eu clicar nesse botão, nós vamos ser remetidos para a página de Wine, ou seja, para a página Wine Detail, e a variável que nós queremos lá, que é Producer ID, vai ser populada com o ID dessa página que nós estávamos, né? Que é a página do produtor, o detalhamento do produtor. Vai ser passado o ID desse produtor, tá? Bom, o que a gente tem que fazer na página Wine Detail para trabalhar com essa informação, tá? Então, vamos utilizar aqui executado para montar as informações dessa página aqui de Wine Detail, entre outras coisas, é executado esse aggregate aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Depois que terminar esse aggregate, ou seja, naquele evento onAfterFetch, nós vamos definir como o campo producer o conteúdo daquela variável que nós criamos, que está aqui, Producer ID, se tiver algum conteúdo nessa variável Producer ID. Se não tiver, a gente não faz nada. Então, como é que a gente faz isso? Eu cliquei aqui no nosso aggregate getWineById. Aqui para baixo nós temos aqui um evento, ó, já aparecendo, onAfterFetch. Eu vou clicar aqui e vou dar New Client Action, criar uma nova. Tá? A gente pode mudar o nome dela, etc. Eu vou deixar esse nome aí. Então, primeiro eu vou verificar se essa variável Producer ID tem algum conteúdo, certo? Então, vou clicar aqui para a condição facilitar. Então, se essa variável tiver algum conteúdo, ou seja, ela não for vazia, diferente de no identifier, eu vou pegar o conteúdo dela, e vou colocar no nosso campinho ali de producers, tá? Então, o nosso campo de producers está aqui. Ele é fruto desse nosso aggregate, tá? Get Wine by ID, list, current, lista as informações da página corrente. Então, o nosso campo producer ID, certo? Vai ser o conteúdo da nossa variável. Tá aqui, certo? É isso. E aqui a gente bota as flechinhas para seguir, ó. Se nossa variável Producer ID não estiver vazia, a gente pega o conteúdo dela e coloca no nosso campo Producer. E finaliza. Se ela estiver vazia, segue e não faz nada, tá? Então vamos dar um Publish para a gente ver como é que funciona isso tudo. Publicando, 50%, 70%. Estou pensando um pouquinho. Bom, finalizou. Vamos dar um Open aqui em browser. Então, qual é o comportamento que nós esperamos, tá? Se eu for dar um Add Wine aqui, normal, não estamos com nenhum produtor, o nosso campo aqui, Producer, está vazio, não vem com nenhuma informação. Agora, se eu estiver dentro de um produtor, enxergando as informações do produtor, e se eu quiser adicionar um vinho, eu quero que já o campo Producer do vinho, quando nós clicarmos no botão Add Wine, venha populado com o nome desse produtor. E sucesso, aconteceu aqui bem, né? Como nós fizemos isso? Nós passamos essa informação da página Producer Detail para a página Wine Detail, passamos então o nome, o ID do produtor, através da variável de entrada,
e nós populamos, colocamos lá numa client action, no evento onAfterFetch desse aggregate, dessa página, nós colocamos essa inteligência, né, essa lógica para verificar se tem algum conteúdo nessa variável e tendo algum conteúdo para atribuir esse ID, né, desse produtor já para o campo correto. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.